Você saberia dizer qual setor econômico ou empresa é mais antiética? Alguns diriam que é a indústria de pornografia, outros diriam que é a indústria de cigarros e bebidas alcoólicas, por fabricarem produtos que causam a morte de milhões todos os anos. Outros diriam que é Monsanto, por explorar a indústria de transgênicos e agrotóxicos. No entanto, há uma empresa que passa despercebida e que possui diversas práticas questionáveis. Sim, estamos falando da Nestlé. A empresa é uma transnacional suíça do setor de alimentos e bebidas. A Nestlé é atualmente a maior fabricante de alimentos do mundo, produzindo mais de 2.000 marcas em mais de 400 fábricas espalhadas em 189 países. A empresa possui um faturamento anual de cerca de 100 bilhões de dólares, o que corresponde a 4 vezes o PIB da Islândia. Em reais, esse faturamento seria de quase R$500 bilhão. Seria quase impossível não usar um produto da empresa, seja Nescau, Nescafé, Nespresso, farinha láctea, Neston, leite condensado, os chocolates Talento, Kit Kat, Garoto, Alpino, Serenata de Amor, Prestígio, Galac, o leite Molico, os biscoitos Bono, Negresco, Passatempo, as ações animais Purina, os alimentos infantis Mucilon, Leite Ninho, Leite Nan e Nestogênio, as sobremesas Xambinho, Chandelle e Chamito, as sopas e caldos Maggi, a linha de sorvetes, sem falar nas marcas de cosméticos L'Oréal e Galderma. Levaria tempo citando as mais de 2.000 marcas da empresa. Antes de mais nada, precisamos conhecer o início de tudo. Em 1866, preocupado com a alta taxa de mortalidade infantil, o farmacêutico alemão Henri Nestlé, que morava na Suíça, criou um alimento infantil chamado de farinha láctea, à base de leite e cereais, indicado para bebês que não podiam consumir o leite materno. Nascia assim, há exatos 156 anos, o império que conhecemos hoje. No início, a Nestlé tinha boas intenções e nunca comercializou seu produto como um substituto ao leite materno. No entanto, após a morte de Henri Nestlé e a necessidade de lucros crescentes, levou a empresa a práticas bem questionáveis. A Nestlé possui uma longa lista de violações de direitos humanos em suas linhas de produção. A empresa foi denunciada por comprar peixes de empresas tailandesas que utilizavam trabalho escravo. A Nestlé afirmou que tomou medidas para resolver o problema e cortou os laços com esses fornecedores. Outra polêmica envolvendo os empregados da Nestlé está relacionada à produção de chocolates da empresa. Sabemos que grande parte do cacau do mundo é cultivado na África. As plantações de cacau em Gana e na Costa do Marfim fornecem chocolate a 80% do mundo. Para aumentar as margens de lucro, a Nestlé faz pressão nos seus fornecedores para comprar cacau mais barato. Para que essas fazendas reduzam seus custos, muitas vezes precisam reduzir drasticamente seus custos de mão de obra, o que é feito muitas vezes com a contratação de mão de obra infantil. No ano de 2000, a BBC de Londres exibiu o documentário Slavery, a Global Investigation, que trouxe à tona questões de trabalho infantil na indústria de cacau na África. No mesmo ano, um relatório acusou a Nestlé de comprar cacau de sangue da Costa do Marfim, uma alusão aos diamantes de sangue também da África. Na época, a empresa declarou: "Somos contra o trabalho infantil, mas nem sempre podemos garantir que o cacau de determinados lugares não envolva o trabalho infantil." Em 2005, o Fundo Internacional de Direitos Trabalhistas entrou com uma ação contra a empresa, em nome de 3 crianças do Mali. O processo alegou que as crianças foram traficadas para a Costa do Marfim, forçadas à escravidão e espancadas em plantações da Nestlé. Em 2019, foi trazido à tona que a Nestlé comprava leite das fazendas ilegais operadas por Robert Mugabe. Robert foi um político que presidiu o Zimbábue de 1980 a 2017. Desta forma, ele governou o país por quase 40 anos. Mugabe era visto como um ditador que destruiu a economia do país, governava com altos índices de corrupção e abusos de direitos humanos. Por conta disso, Mugabe sofreu sanções
sanções da União Europeia. Depois da denúncia, a Nestlé afirmou que parou de comprar o leite das fazendas do ditador. Ainda em 2019, uma operação policial realizada pela Interpol e agentes da Costa do Marfim resgataram 54 crianças. Já em 2010, o documentário The Dark Side of Chocolate denunciou que as compras de cacau da Nestlé das plantações da Costa do Marfim utilizavam trabalho escravo infantil e que as crianças tinham de 12 a 15 anos e algumas eram traficadas de países vizinhos. A Nestlé contornou a situação alegando que não tinha conhecimento de trabalho infantil. A Nestlé acabou impune. Em 2010, um tribunal da Califórnia decidiu que as corporações não podem ser responsabilizadas por violar o direito internacional, mas as acusações continuam. Em 2015, a Fair Labor Association investigou 260 fazendas de cacau na Costa do Marfim e descobriu que 56 de seus trabalhadores tinham menos de 18 anos. 27 deles tinham menos de 15 anos. Como se não bastasse os casos de trabalho escravo, há outros casos controversos. Na década de 70, os cigarros estavam no auge, em grande parte graças às campanhas publicitárias enganosas e arduamente elaborada. A Nestlé copiou o marketing da indústria de tabaco e executou uma campanha igualmente enganosa para divulgar seu novo alimento infantil. Por meio de médicos pagos e anúncios obscuros, a Nestlé convenceu uma grande parcela da população de que seu alimento infantil era melhor do que o leite materno. Uma alegação inegavelmente falsa. A Nestlé contratou centenas de mulheres na África e na Ásia, as vestiu com jalecos brancos e pranchetas, de modo a ficarem parecidas com enfermeiras, e as enviou para comunidades carentes para promover os supostos benefícios de seu novo alimento infantil. Essas vendedoras forneciam amostra grátis da fórmula infantil para as mães que amamentavam, que durava apenas o tempo suficiente para cessar a produção de leite da mãe, mas não o suficiente para sustentar o bebê até que ele pudesse ser desmamado. Quando as amostras da fórmula acabaram, as mães que não tinham dinheiro para comprar o produto começaram a diluí-lo em água. Cabe ressaltar que a divulgação foi realizada em países onde a educação nem sempre era de qualidade. Afinal, estamos falando da década de 70. Muitas vezes as mulheres não sabiam que a água que usavam para diluir o leite era de qualidade duvidosa. Milhões de crianças morreram devido à contaminação e outros milhões cresceram com deficiência nutricional. Em 1978, os executivos da Nestlé foram convocados pelo Senado americano para explicar por que as crianças estavam morrendo depois de receberem a fórmula infantil. Como a maioria das empresas, a Nestlé se recusou a assumir a responsabilidade. Em 1981, novas regras foram implementadas nos Estados Unidos, tornando ilegal a comparação do leite materno com alimentos infantis, o que atingiu em cheio a estratégia de marketing da empresa. A Nestlé então transferiu a maior parte de suas operações para a África e Ásia e outros países subdesenvolvidos. Enquanto mulheres e bebês sofriam, médicos em todo o mundo eram pagos para dar às novas mães latas gratuitas da fórmula infantil da Nestlé. Isso muitas vezes fazia que os bebês nunca desenvolvessem o gosto pelo leite materno. A Nestlé continuou a espalhar desinformação sobre seu produto infantil. Apesar da Academia Americana de Pediatria, da Organização Mundial de Saúde e da Unicef afirmarem que o leite materno é sempre a melhor opção. A OMS, Organização Mundial da Saúde, chegou a declarar que a eliminação da fórmula infantil da Nestlé poderia salvar a vida de 800 mil crianças a cada ano. Sabemos que há razões pelas quais um bebê pode não ser amamentado, ou uma mãe pode não ser capaz de fornecer leite materno. Dessa forma, a questão não é eliminar a fórmula completamente. A questão foi divulgar para mães saudáveis que produzem leite materno normalmente que os leites de lata são melhores do que o leite materno. Mas as acusações não param por aí. Em 2017, a água engarrafada tornou-se a bebida mais consumida nos Estados Unidos. A Nestlé obteve lucros significativos engarrafando água em todo o mundo, muitas vezes esgotando os recursos hídricos de comunidades e vendendo de volta para essas pessoas. Dos 100 bilhões de dólares de faturamento da empresa, 7,4 bilhões vem da venda de água engarrafada. É aí que entra o caso da cidade de Flint, no Michigan, Estados Unidos, uma cidade que enfrenta
até hoje uma crise por contaminação de sua água por chumbo. Enquanto a Nestlé vende sua água engarrafada para resolver o problema, a empresa na verdade engarrafa a água subterrânea limpa de uma fonte próximo da cidade. Em outras palavras, a empresa retira a água de aquíferos subterrâneos que poderiam ser utilizados pela cidade de Clinf e revende essa água para as pessoas da cidade. E pasmem, para usar esse recurso natural, a Nestlé paga apenas $200 por ano, algo em torno de R$970 por ano. E a pergunta que os moradores da cidade de Flint fazem é: por que não temos acesso à água potável na torneira? Enquanto a maior empresa de alimentos e bebidas do mundo, a Nestlé engarrafa o recurso mais precioso do estado por quase nada. Segundo o jornal britânico The Guardian, há casos de moradores que dirigem mais de 24 quilômetros para tomar banho na casa de amigos e familiares todas as noites. Um esquema semelhante está ocorrendo na África do Sul, onde a Nestlé comprou terras que impedem os cidadãos de acessar suas próprias águas subterrâneas. Em vez disso, a Nestlé engarrafa a água que extrai dessa terra e as vende de volta para as pessoas. Na Flórida, a empresa foi acusada de esgotar os aquíferos. O mesmo ocorre na Califórnia, que está passando por uma seca extrema. Durante décadas, a Nestlé bombeou bilhões de galões de água anualmente das nascentes da Floresta Nacional de São Bernardino, na Califórnia, e as engarrafou. A empresa paga apenas $524, cerca de R$2.550 por ano, pelos direitos de bombear água, embora sua licença tenha expirado em 1988. Aproveitando-se da burocracia lenta e muitas vezes negligente, a Nestlé usa sua água da Flórida, um estado que vive uma seca extrema. Em 2013, foi revelado que a Nestlé estava desviando a água potável de cidades do Paquistão, embalando e revendendo para as mesmas pessoas de quem foi retirada. O Paquistão também vive uma escassez de água e viu suas fontes diminuírem centenas de metros desde o início da produção da Nestlé. Ao contrário da Califórnia, onde a Nestlé paga muito pouco pelos direitos de água, no Paquistão eles pegam a água de graça. Tudo isso levantou uma questão: a água não seria um direito humano? Se sim, por que empresas como a Nestlé, que extrai a água de comunidades carentes e muitas vezes quase de graça, não são responsabilizadas por violar a lei? O presidente da Nestlé, Peter Brabeck-Letmather, chegou a declarar uma vez que a água não é um direito básico humano e tem que ser privatizada. Logo, ele voltou atrás em sua declaração. Sobre as acusações de uso indevido de água, a empresa declara: a Nestlé promove práticas sustentáveis de água em todas as suas operações. Outra reportagem do The Guardian revelou que o abate de milhares de cabeças de gado criadas em propriedades na Amazônia também serve à indústria de colágenos para cosméticos da Nestlé. Os jornalistas identificaram que pelo menos 2,6 mil quilômetros quadrados de desmatamento, o equivalente a 2 vezes o tamanho da cidade do Rio de Janeiro, estão associados a cadeias de abastecimento de empresas sediadas no país e ligadas à empresa Darling Ingredients, fornecedora da Nestlé. A Nestlé emitiu nota, na qual prometeu entrar em contato com os fornecedores para averiguar as alegações e disse que trabalha para garantir que até 2025 os produtos sejam livres de desmatamento. A Nestlé também é conhecida por se envolver em práticas comerciais agressivas. Em 2002, a Nestlé exigiu que a Etiópia pagasse uma dívida de $6 milhões. Na época, o país estava sofrendo com a fome. Após receber milhares de e-mails de consumidores ameaçando boicotes, a empresa recuou de sua cobrança. Em 2009, um surto de contaminação pela bactéria E. coli foi causado pela fábrica de biscoito da Nestlé em Danville, Virgínia, nos Estados Unidos, causando doença em pelo menos 69 pessoas, em 29 estados, metade dos quais precisaram ser hospitalizados. Após o surto, a Nestlé realizou o recolhimento de mais de 30 mil pacotes de biscoito. O mesmo ocorreu recentemente na França em 2022, onde houve contaminação pela E. coli em pizzas congeladas da empresa. A contaminação levou à intoxicação grave de dezenas de consumidores e à morte de 2 crianças. Após o ocorrido, a Nestlé fechou a fábrica na França. Em 2013, a Nestlé
Nestlé foi acusada de uma suposta conspiração para fixar os preços de chocolates no Canadá, eliminando a concorrência. A Nestlé é denunciada por ser a maior poluidora de plástico do mundo, perdendo apenas para a Coca-Cola. Por falar em Coca-Cola, assista nosso vídeo sobre a perturbadora história da Coca-Cola. Mas o que nós consumidores podemos fazer? Somente o fato de você saber a verdade é um bom ponto de partida. Isso porque empresas lucram com a ignorância dos consumidores. Diante de tantas polêmicas, especialistas recomendam que ao invés de comprarmos produtos embalados, devemos comprar alimentos saudáveis e prepararmos nossa própria comida. Devemos optar por garrafas de água reutilizáveis ao invés de copos e garrafas descartáveis. E você, costuma comprar água engarrafada ou prefere levar sua própria garrafa de casa? Você acredita que a Nestlé é culpada dessas acusações? Você concorda que leite materno é melhor que o leite industrializado? Concorda que a água não deve ser privatizada? Comentem aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo ou gostaria de ver um assunto abordado, envie seus comentários e sugestões. Convido você a curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, a se inscrever em nosso canal e ativar os sininhos das notificações. Assim, o YouTube te avisará sempre que houver novos vídeos. Ficamos por aqui, muito obrigado, até a próxima e se cuidem!